Porque muitas vezes faltou uma capa sobre eles. Muitas vezes faltou o compartilhar da armadura de alguém. Alguém que chegou perto e disse: olha, querido, você não está sozinho, eu estou com você. Nós vamos batalhar junto. Por isso que libertação, guerra espiritual, tem que mover dentro de uma coalização de ministério, de pessoas. Ninguém pode fazer isso sozinho de maneira nenhuma. Lá em Números existe um princípio muito claro. Se um coloca 1000 em retirada, 2 colocarão quantos? 2000. Está entendendo? O princípio da unidade, o princípio do relacionamento, do companheirismo. E depois diz que ele deu até mesmo a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Jonatas então chega a Davi, dá a sua espada, seu arco, o seu cinto. Em outras palavras, Davi, as minhas armas agora são as tuas armas. Você não está só, eu vou lutar com você. A minha arma é tua arma, a minha capa é tua capa, a minha armadura é tua armadura, a minha arma é tua arma. Isso é aliança, gente. É um tipo de ligação abençoada por Deus. E olha, nós vimos aqui em Curitiba, de maneira terrível, um espírito de divisão, muitas vezes no meio da igreja. É verdade ou não é? Muito forte. Ruth, capítulo 1. Vamos ver outra ligação de alma abençoada por Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 14 ao 17. Para os novos convertidos, está depois de Juízes e antes de 1 Samuel. Então levantaram a voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Se apegou, uniu a sua alma. Pelo que disse Noemi: eis que a tua concunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua concunhada. Agora, o que Ruth respondeu? Não me inste a que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu, e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E assim me faça o Senhor, outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Gente, que aliança tremenda! Nós falamos aqui sobre a falta de perdão das noites, né? Essa área tem que ser resolvida na igreja, para que os laços de alma abençoadas na área de associação, na área de relacionamento, surjam de uma maneira tremenda. Isso é bênção. Agora, será que o diabo ele pode perverter isso? Pode, levando muitas vezes a pessoas a más associações. De repente se associar com alguém que carrega um forte espírito crítico e um espírito de divisão. Daqui a pouco ele está contaminado pelo mesmo tipo de sentimento. Hebreus 12:15 diz que raiz de amargura ela contamina. Então você começa a conviver com alguém que está cheio de raiz de amargura, daqui a pouco o teu coração está cheio de raiz de amargura também. O que diz lá em 1 Coríntios 15:33? As más companhias corrompem os bons costumes. Dentro de um processo de rebelião, gente, muitas vezes ele começa numa simples questão de laços de alma por associação dentro da igreja. Então é o espírito de Absalão, né? O que Absalão fazia? Ele foi conquistando o coração dos simples após ele. De repente tomou o reino de Davi. Não foi isso que aconteceu? Então as pessoas chegavam, Absalão disse: olha, se eu fosse rei, eu não ia agir como Davi está agindo com você. Eu ia tomar isso. Então muitas vezes esse espírito maligno, sutil, chega: olha,
Você foi muito injustiçado pela liderança. Se eu fosse líder, eu não agiria dessa maneira. Eu ia agir assim, assim, assim. E de repente vai conquistando o coração das pessoas. Isso é terrível, gente. Muitas pessoas participam de alguns jantares, geralmente depois do culto de domingo, né? Ou um almoço depois do culto de domingo. E sabe qual é o cardápio? Pastor assado, diácono ao molho, depois bicho recheado. Gente, acontece muitas vezes isso. Eu sempre digo, né? Quem ministra libertação, pastor, tem que ter um coração disposto a perdoar. Nós somos os que primeiro temos que praticar isso. A gente já foi muito mordido por ovelha. Tá entendendo? Tem muita marca de mordida de ovelha. E uns arranhõezinhos também, de chifrinho de alguns bodinhos também. Nós temos que perdoar. Muitas vezes até quantos pastores tem aqui? Muitas vezes vem, né, pastor, alguns bodinhos no meio do rebanho. Agora, o bodinho, o único caminho de bênção do bodinho é que ele serve para um bom churrasco, né? 1 Coríntios 15:33. As más companhias corrompem os bons costumes. Então a tendência muito forte das pessoas serem influenciadas pelas outras. Por exemplo, você, quantos tem filhos pequenos aqui na escola? Nós temos que supervisionar, policiar o tipo de amizades que eles estão tendo. Sabe por quê? Porque é uma tendência muito forte de ser influenciado por outras pessoas. De repente chega lá dentro da casa, puxa, mas que tipo de comportamento? Sempre ensinei os princípios do reino, por que esse tipo de comportamento? De repente está sendo influenciado terrivelmente por alguém lá na escola, a linguagem, né, a maneira de ser. As pessoas são facilmente influenciadas pelas amizades, por isso a necessidade de se escolher uma boa classe de amizades. E as ligações com mais amizades enredam tanto a pessoa ao ponto da mesma acabar sendo presa nas garras da maldade. Quer ver um exemplo? Abra em Provérbios 22. Verso 5. Espinhos e laços. Laços traz ao nosso entendimento ligações, vínculos. Espinhos e laços há no caminho do perverso. E o que guarda sua alma, retira-se para longe deles. Verso 24 e 25 do mesmo capítulo. Não faças amizade com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas, e tomes um laço para a tua alma, ou seja, fique enlaçado com ele. Comece a andar com um murmurador, por exemplo. Sabe o que vai acontecer? Quem sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco vai estar murmurando junto com ele. Caminhe com alguém que tem um forte espírito crítico, daqui a pouco está influenciado por ele, está criticando. Caminha com o homem iracundo, diz aqui que toma um laço para a tua alma, vai ficar iracundo daqui a pouco. Ligações de alma pervertidas com más companhias. Outra ligação de alma abençoada por Deus, aquelas ligações no corpo de Cristo que traz graça, bênção, para edificação no corpo. Atos 4:32 diz lá que era um só o coração e uma só a alma dos que caíam. O que é isso? É laços de alma abençoados. Isso quebra o espírito de divisão na igreja, gente, e traz uma visão de unidade. Colossenses 2, de 1 a 3. Seus corações devem estar unidos em amor. Efésios 4,16 fala que a igreja é composta de muitos membros que são unidos e edificados juntos em amor.
Eles não são edificados separados, são edificados junto. Pedras isoladas não constituem uma casa, não constituem um templo. Nós temos um templo aqui. Diversos tijolos formando essa construção. Agora, você consegue ver aqui a irregularidade dos tijolos? Com certeza, tem alguns irregulares, alguns rachados, alguns estão com as bordas gastas, mas você não consegue ver isso aí. Você só vê a argamassa que está cobrindo esses tijolos. E quando nós permitimos que o amor de Deus, aquele amor que foi derramado pelo Espírito Santo, esteja cobrindo a minha vida, a vida do meu irmão, eu não vou ver as diferenças na vida dele. Eu não vou ficar procurando irregularidades. Eu vou procurar ver o que Deus tem feito na vida dele. Eu vou me identificar com ele, vou me relacionar com ele na base do amor de Deus. Esse tipo de ligações tem que acontecer na igreja. Efésios 4,16 fala acerca disso. Essas ligaduras ajudam o corpo de Cristo a amadurecer e a cumprir o seu chamado. Agora, será que o diabo ele pode perverter isso? Até essas ligações dentro da igreja? Sim, e muitas vezes perverte. Por exemplo, levantando talvez grupos de pessoas na igreja que destroem a comunhão e a unidade, trazendo divisão. 2 Timóteo 2,17 fala acerca de Fileto e Himeneu. Eles formaram a ligação de almas entre si, levaram muitas pessoas após ele e trouxeram divisão dentro da igreja. Lá na igreja de Corinto tinha muito tipo de ligação de alma que estava completamente pervertida. Um chegava ali, olha, eu sou de Paulo, não, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. E um grupo bem pequenininho espiritual, nós somos de Jesus. Uma colcha de retalho ali dentro. De repente você olha para dentro da igreja local, está uma colcha de retalho ali. 5 rebanhos dentro de um rebanho. Lembra a divisão de Ló e Abraão? O rebanho de Ló dentro do rebanho de Abraão. A gente conversa com muitos pastores, muitos líderes, e eles vêm compartilhando as suas lutas, e muitas vezes ele nota dentro do seu rebanho um outro rebanho, que está com outra pessoa que está dentro da igreja, que nem Abraão e Ló. Ligações de alma. Um dos líderes lá, auxiliares, forma a ligação de almas com algumas pessoas. Quando ele vai embora, vai todo mundo com ele. Por quê? Porque formou ligação de almas pervertida. Por exemplo, outro tipo de ligação demoníaca dentro da igreja, aqueles pastores manipuladores e ditadores, que criam ligações de alma entre eles e a congregação, ligam toda a congregação a ele e não a Jesus. Se um dia ele cair, cai toda a congregação junto com ele. E eu já vi acontecendo isso muitas vezes, porque estavam ligados a ele. É uma ligação de alma pervertida. Nós conhecemos uma história muito interessante. Frank Raymond, autor de Porcos na Sala, ele compartilha acerca de um líder que ficou endemoniado, um pastor que ficou endemoniado num dos seus seminários de libertação. Agora, como se deu esse endemoniamento? Esse pastor veio de uma igreja onde havia um líder muito manipulador. E esse pastor se propôs a não ouvir nenhum outro mestre, nenhum outro pregador. A única pessoa que ele ouvia era o seu líder. Não ouvia mais ninguém, achava que Deus falava só através dele. Interessante que aquele líder era uma pessoa manca. E de repente, aquele irmão começou a ficar manco, que nem o líder da igreja. Ele disse, olha, eu tenho que padecer as aflições do meu pastor. E ficou manco, que nem ele. Daí o pastor morreu, ele assumiu a liderança da igreja, manco. Interessante, foi para um seminário de libertação, num momento tremendo de unção, de renúncias, de vínculos, manifestação de demônio naquele homem ali. E o demônio foi embora. E sabe como é que ele começou a andar? Normal, sem nenhum problema. Agora, qual foi o canal para aquele endemoniamento? Um líder, uma personalidade dominadora, manipuladora. Então, um líder ele pode fazer com que toda a congregação se ligue a ele. É o espírito de Jezabel, de manipulação, de controle. Nós falamos sobre isso ontem.
por exemplo, algumas religiões que é dirigido por um líder radical, muitas vezes vai ministrar a vida de alguém, se manifesta algum demônio, dizendo que é fulano de tal. Por exemplo, fundadores dos Mormons, aí Joseph Smith, nós conhecemos casos em que pessoas foram ministrar a libertação para alguém, se manifestou um demônio e se identificou como sendo espírito de Joseph Smith. Então era o demônio que agia atrás daqueles ensinos, daquele tipo de liderança. Outro tipo de ligação. Puxa, a hora corre, gente, e eu não consigo correr com a hora. Ligação de alma entre pais e filhos. Antes de falar dessa ligação entre pais e filhos, eu só quero ler algo para você aqui. Eu não vou comentar, porque vocês vão receber essa folha aqui na segunda-feira, esses 9 itens aqui de dependência emocional, e vocês vão orar buscando a revelação de Deus. Aqui a gente não vai ter tempo de tocar todos esses assuntos aqui, mas são sinais de uma dependência emocional. Nós falamos que existem algumas ligações de alma por associação que são pervertidas na igreja. Você já viu aqueles grupinhos seletos que se associam somente com um tipo de pessoa na igreja e não tem comunhão com mais ninguém? São aqueles grupinhos exclusivos, como estava acontecendo em Corinto, eu de Paulo, eu de Cefas, eu de Apolo. Então, de repente, pessoas que têm um círculo fechado de comunhão e não permitem ninguém mais entrar. É um tipo de relacionamento doentio. Isso não é bom. Nós temos que nos relacionar com a igreja de um modo geral. Sinais de uma dependência emocional. Primeiro, sente ciúmes frequentes, sentimentos possessivos e um desejo de exclusividade, vendo as outras pessoas como ameaça para aquele relacionamento. Então o grupo está tão fechado, aquele círculo fechado, você vê alguém, ele vê com ameaça, ele não permite mais ninguém entrar. Prefere passar tempo a sós com a outra pessoa e se frustra quando isso não ocorre. A dependência emocional é tão grande que ele acaba dependendo da outra pessoa. E quando não acontece aquele encontro com aquele irmão, com aquela irmã, ele acaba ficando frustrado. Nós conhecemos a história de 2 rapazes que se conheceram num acampamento de jovens. Fizeram uma amizade muito grande. Se criou ali uma dependência emocional terrível, e aquilo ali foi usado por Satanás para jogá-los lá para o homossexualismo depois. Eles começaram a ter impulsos e começaram a conviver depois dentro da área de homossexualidade. Terceiro lugar, se aborrece irracionalmente, ou filho quando a outra pessoa se afasta um pouco. Perde o interesse por outros relacionamentos, ela é tão exclusiva naquilo que ele não tem o mínimo interesse em relacionamentos com outras pessoas. Experimenta sentimentos sexuais ou românticos que levam a fantasias com a outra pessoa. Se preocupa demasiadamente pela aparência do outro, por sua personalidade, problemas e interesses. Não tem desejo de fazer planos a curto ou a longo prazo sem incluir a outra pessoa. Todos esses itens nós explicamos bem detalhadamente naquelas fitas ali de ligação de almas. Não pode ver as faltas do outro de maneira realista. Ele tem uma dependência emocional, uma ligação emocional tão grande, ele não quer perder aquela pessoa que muitas vezes está cheia de problemas, cheia de erro, mas ele não consegue ver, não consegue confrontar de uma maneira realista. Mostra uma intimidade, uma familiaridade com a outra pessoa, que faz com que os demais sintam-se incomodados ou fora de lugar em sua presença. Se chega a outra pessoa, essa pessoa se sente incomodada, acha que não pode entrar naquele círculo, sente alguém como sendo totalmente de fora. Quer ver outro tipo de ligação completamente pervertida dentro do corpo de Cristo? É aquilo que nós chamamos de adultério de alma. Uau, o que é isso? Adultério de alma, será que existe? Existe. E pode trazer as consequências mais terríveis. Muitas vezes pode começar de uma maneira muito sutil, muito inocente, muitas vezes entre pastores e ovelhas,
conselheiros e aconselhados, no ministério de louvor. De repente a irmã está passando alguns problemas no seu relacionamento conjugal. E coincidentemente, lá dentro da igreja tem um irmão que também está passando por uma situação igual. Mas, puxa, olha, nós temos situações parecidas. A gente poderia começar a orar junto, né, para buscar soluções nos nossos problemas. Aí termina o culto, tem um tempinho de oração ali, né, os dois, para aparentemente resolver os seus problemas conjugais que cada um está tendo. Mas lá na frente já acham melhor ter um momento de oração junto. E a coisa vai se alastrando. Está entendendo? Isso é muito terrível, é uma armadilha que o diabo usa. Gente, aconselhamento, por exemplo, de líderes, sozinho, com mulheres, nós não aconselhamos e não recomendamos. Ministração de libertação, da mesma forma. Momento de unção, quem vai ungir mulher é mulher, ungir homem é homem. Isso aí é fundamental. Se a esposa não está ali para cooperar nessa unção, pelo menos um intercessor esteja junto para fazer isso. Isso é muito sério. São laços que o diabo muitas vezes pode usar para trazer destruição. Existe uma irmã chamada Joyce Strong, ela escreveu um bom livro chamado Líderes à Beira do Abismo, e ela compartilha como ela formou uma ligação de alma, um adultério emocional, um adultério de alma tão forte com um missionário dentro da própria missão que ela trabalhava. E coincidentemente, ela estava passando algumas dificuldades com seu marido. De repente começaram a escolher tempo para estarem juntos, chegavam momentos antes do expediente, dentro da missão. E faltou muito pouco para destruir aquele casamento. Ela teve que se arrepender e cortar fortemente aquele tipo de amizade. Gente, isso é terrível, é terrível. É aquilo que nós chamamos de adultério de alma. A pessoa está passando algum problema e o conselheiro começa a aconselhar: puxa, olha, mas que bom ouvir isso, né? Essa palavra me satisfaz, eu estou passando esse problema dentro da família, e quer ouvir aquele conselheiro o tempo todo. Começa a marcar horas para ouvir aquele conselheiro. De repente já não é mais no gabinete da igreja sozinho, já em outro lugar. E a brecha vai se abrindo e o diabo vai entrando. É um adultério de alma. É uma ligação pervertida, demoníaca também dentro da igreja. Quarta ligação abençoada por Deus: ligação de alma entre pai e filho, entre pais e filhos. Gênesis 44, 30 e 31. Agora, pois, se eu for ter com o teu servo, meu pai, e o menino não estiver conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o menino ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza ao Seol. Então veja aqui, verso 30, como a sua alma está ligada com a alma dele. Então a ligação de um pai e um filho, Jacó e Benjamim, essas almas estavam ligadas. Então esses relacionamentos, essas ligações de alma entre pais e filhos é abençoado por Deus. Isso tem que acontecer, porque vai ministrar graça, segurança, compreensão, amor. A criança está formando a sua personalidade. Então tudo aquilo que ela recebe em termos de ministração através desses laços é algo abençoado. Quando uma criança nasce, esse bebê deve ser unido com seus pais, os quais demonstram o seu amor para com ele de diferentes maneiras. Então, deste modo, a ligação de alma se forma de uma maneira sadia, a qual vai ministrar amor, segurança a essa criança. Essa ligação de alma entre pais e filhos é muito necessária para estabelecer a personalidade dos filhos. Você pode estar num ambiente de maior tumulto, maior confusão. Você que tem filho pequeno, se ele estiver no teu colo, com certeza ele vai estar seguro. A verdade não é? Ele vai ser imbuído de uma segurança tremenda.
Então tudo aquilo que nós fazemos, né, esse tipo de ligação de alma, que vai ministrar graça, amor, dedicação, atenção, vai contribuir na personalidade da criança, quer menino, quer menina. E ela vai crescendo, vai amadurecendo, vai recebendo esses valores de homem, vai recebendo esses valores de mulher, a identidade de homem, identidade de mulher, amadurece ao ponto de amanhã depois formar uma nova família e transferir aquilo aos seus próprios filhos. Agora, será que o diabo ele pode perverter essas ligações? De maneira terrível. De que maneira? Por exemplo, uma mãe e um pai que não entende que o filho amadureceu, já tem uma certa personalidade formada, agora ele casou, ele está maduro, então ele já tem a responsabilidade de formar um novo lar. E o pai, de repente, não corta o cordão umbilical com aquele filho ou aquela filha. E a mãe também, muitas vezes. Pais que não cortaram o cordão umbilical. E aquela relação passa a ser possessiva, controladora e manipuladora. Atrás disso está um espírito patriarcal, um espírito matriarcal, muitas vezes agindo. O que diz lá em Efésios 5:31? Conheceu a sua mulher, se tornou com ela a sua carne, não é verdade? E o que mais? Deixou pai e mãe. O que significa deixar ser pai e mãe? Não significa que vai abandonar, desrespeitar, porque o respeito sempre vai haver. Porém, o cordão umbilical, aquela dependência é cortada agora. E se isso não foi cortado, vai trazer influências das mais terríveis, queridos. Eu conheço lares que estão à beira de destruição. Sabe por quê? Porque a sogra está controlando, está manipulando, não cortou o cordão umbilical com a filha, e a sogra que está mandando lá dentro. Está ali o espírito da feitiçaria. Graças a Deus em Curitiba não acontece isso, né? Na tua igreja também nunca se viu essas coisas acontecendo, glória a Deus. Amados, tem alguns que ainda faz uma casinha lá no fundo do quintal da sogra ou da mãe. Aí se concretiza mais ainda o domínio. De repente o pai, a mãe contribui com certo valor para a compra do supermercado, e aquilo ali é um triunfo na mão deles para eles controlar e manipular. Está entendendo? E começam a mandar nos netos, interfere na educação dos filhos. Muitas vezes os pais querem aplicar os princípios bíblicos de disciplina, não podem. O cordão umbilical não foi cortado, a avó está lá interferindo. Ah não, vem aqui com a vovó. Ninguém vai bater no netinho da vovó. E eles estão lá, um espírito de rebelião, de rebeldia. Um cordão umbilical, gente, que não foi cortado. O deixar pai e mãe não quer dizer que essa relação é rompida com os pais. Acima disso, fala de um amadurecimento dessa relação entre pais e filhos, que acompanha o processo de maturidade entre eles. E se está acontecendo isso, com certeza, não alcançaram esse processo de maturidade ainda. Esses laços têm que ser cortados. Isso traz interferências terríveis. Outros tipos de ligações familiares pervertidas são os casos de perversão sexual, onde há a questão de incesto e a ligação de alma é formada, né, entre o abusador e o abusado. De repente o pai abusou da filha, uma situação incestuosa, foi criada uma ligação de alma. E fica todo aquele ressentimento congelado, a pessoa se sente suja, né? Se sente bloqueada, feia, muitas vezes nem vai para um casamento, tem medo de casamento por causa daquilo. Isso é terrível. Ganhou a ligação de alma, tem que ser quebrado também. Ligações de alma com pessoas falecidas. Quando
quando falece um membro da família ou amigo íntimo, as ligações que nós tínhamos com as pessoas devem ser dissolvidas. Um luto prolongado indica a continuação da ligação de alma, e isto abre portas para espíritos de tristeza, aflição, solidão e muitos outros. É aquele luto prolongado, morreu o ente querido, a ligação de alma está tão forte, a pessoa não conseguiu enterrar até hoje. Está entendendo bem? Ali vem espírito de tristeza, angústia, solidão. Ela muda o comportamento a partir do momento que a pessoa morreu. E isso muitas vezes já está por 10 anos, 15 anos, 20 anos. Ministramos uma oração de grande renúncia em Foz do Iguaçu, numa escola de envio noturno. E de repente uma moça que estava ali, a sua barriga começou a inchar. Ela teve que desabotar a calça, o cinto, inchando. Aí nós chamamos lá para frente para ungir com óleo aquelas pessoas que não passaram bem. E o diabo colocou vergonha, ela não queria ir, mas ela acabou indo depois. Recebeu ali unção, depois ela começou a rotar. Foi para casa a noite toda, rotando, a madrugada toda. Aí no sábado ela procurou e queria conversar conosco. E aí ficou bem claro onde estavam os problemas. Um dos problemas, ligação de alma com a mãe que já havia morrido há 5 anos e não havia sido desfeito. Ela e o irmão estavam ligadas à mãe ainda. Nos primeiros 3 anos ela ia todos os dias no cemitério. E depois passou a ir todos os sábados. E a gente viu uma solidão, um espírito de solidão, um espírito de tristeza naquela moça. Tivemos que ministrar, desligando totalmente e permitindo que ela enterrasse a mãe, porque até agora não tinha enterrado. Gênesis 50:10 nos dá aí o tempo, de luto. Deuteronômio 34:8 tem um modelo bíblico do tempo de luto. O tempo máximo que eu achei na Bíblia, já vasculhei a Bíblia toda, o tempo máximo que eu achei foi 30 dias. Gênesis 50, verso 10, com relação a Jacó, diz aqui: chegando eles à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali um grande e forte pranto. Assim fez José por seu pai um grande pranto por 7 dias, uma semana. E no caso de Moisés, Deuteronômio 34:8, 30 dias. Não é isso que diz aí? Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias na planície de Moabe. E os dias de pranto no luto de Moisés se cumpriram. Quantos dias? 30 dias. E quantas pessoas estão num luto aí de 5 anos, 6 anos? Ou outras pessoas, tem aquelas pessoas que não enterram o ente querido, e tem aquelas outras pessoas que se enterram junto. Está entendendo? E a partir do dia que morreu a pessoa, ela acabou se enterrando junto. A Neuza, ela vem aqui na última semana e ela vai falar um assunto muito importante, chamado espíritos em prisão. Queridos, e nós temos visto libertação de pessoas que estão com seu espírito preso. Muitas vezes dentro de túmulos, dentro de esquife, dentro de caixões. Vocês vão entender perfeitamente quando eu ministrar isso daí. Nós fomos ministrar perto da Americana e a liderança daquela igreja local estava com um problema já característico de adultério e pediu socorro ali na vida de um dos membros da igreja. E nós fomos ministrar, conversar, e vimos que o problema do adultério tinha uma raiz. Nós temos, em libertação, livramento, nós temos que atingir exatamente as raízes, os pontos de origem. Então, foi nos dada a oportunidade de conversar com o rapaz, e também com a pessoa com a qual ele se envolveu, que era dentro da mesma igreja. E a esposa ficou esperando, querendo saber o que ia acontecer para tomar realmente uma postura. Então fomos conversar com o rapaz e nós percebemos claramente que todo o problema dele, o envolvimento com essa outra pessoa mais jovem, estava exatamente em cima da questão que a partir do momento que a sua mãe morreu, ele se enterrou juntamente com ela. E espiritualmente tivemos que tirar aquele rapaz lá de dentro daquele caixão onde ele estava com a mãe. A mãe sempre deu atenção para ele.
toda a atenção devida. O dia que ela faleceu, seu comportamento mudou. E a sua esposa, até o momento que deu a ele um tratamento, como se fosse um tratamento de uma mãe, foi muito bem. Mas a partir do momento que começou a tratá-lo como esposa, começaram os problemas. O que ele queria, na verdade, não era uma esposa, era uma mãe, alguém que estivesse tratando com ele, dando atenção como se fosse uma mãe. Ele chegou ao ponto de dizer, poxa, ele é um rapaz já com bastante idade. Só, olha, às vezes eu tenho vontade, às vezes vou brincar de skate na frente da minha casa, e minha esposa não quer ir ver as piruetas que eu faço. Tudo aquele sentimento de criança que faz alguma coisa e quer que a mãe veja. Então, quando a esposa não deu mais aquele tratamento que ele queria de mãe, apareceu uma moça jovem na igreja, começou a tratar ele como uma pessoa muito carente, como se fosse uma mãe dele. Emocionalmente foram se ligando entre si, aquilo que nós falamos de adultério de alma. De repente houve uma consumação de ato ilícito e caracterizou um adultério. E ela estava suprindo aquela carência que ele estava exatamente de mãe. E o que nós fizemos? Foi tremenda a experiência que nós tivemos ali. Libertamos aquele irmão de dentro daquele esquife onde ele estava. É aquilo que nós chamamos de espírito em prisão. Essa matéria aqui dentro do seminário de libertação vai ser tremendo, que vai trazer talvez muita luz para problemas que talvez os tenham percebido em tua vida ou na vida de algumas pessoas conhecidas, pessoas que muitas vezes estão presas, pessoas que têm sido libertas de círculos de pólvora, né, de dentro de centros de terreiros, de dentro de cavernas. Nós tivemos uma experiência, uma pessoa que veio de fora nos procurou para ministrar, e tivemos uma percepção, um discernimento, uma visão espiritual, ela presa dentro de um casebre. E ali estava residindo todos os problemas dela. E quando nós, espiritualmente, juntamente com Jesus, atiramos lá de dentro, se concretizou a libertação naquela irmã. Já tinha sido ministrado, mas não tinha acontecido nada. E as pessoas então trouxeram a Curitiba para fazer tipo um pronto-socorro com ela, um complemento de libertação. E era uma situação de espírito aprisionado. Alguém tinha levantado a mão aí? Sim, é culto aos ancestrais. Não só questão de ligação de alma, mas já uma idolatria, culto aos mortos. E finalmente, amados, 8. Ligações de alma formadas pelo ocultismo. A idolatria é adultério espiritual. E quando uma pessoa se relaciona com os ídolos, nós dizemos que ela se uniu com eles. Por quê? Porque atrás dos ídolos existem demônios que estão agindo. O que diz lá em Coríntios? O que é o ídolo? Aparentemente nada, senão pau e pedra. Mas Paulo declara, mas atrás desses ídolos existem demônios. Então, quando a pessoa se vincula com o ídolo, está na verdade se vinculando com o demônio que está atrás daquele ídolo. Abre a tua Bíblia, em Números 25. No dia que nós vamos falar sobre grande renúncia, a gente vai entrar mais forte aí nessa questão de idolatria e como os demônios agem atrás da idolatria. Ora, Israel demorava-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas de Moabe, pois elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, porquanto Israel se juntou, ou seja, se uniu, se ligou a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra ele. Então, na verdade, o povo de Israel fez uma ligação de alma com o espírito demoníaco, com o demônio, com a entidade demoníaca que agia atrás da deidade chamada Baal Peor. Então foi uma conexão não com o ídolo propriamente dito, mas com os demônios que estavam atrás de Baal Peor. Então, no satanismo e no voodoo há a prática de ligações demoníacas, até mesmo relações sexuais com demônios, que se manifestam
tanto na forma feminina como masculina, havendo a possibilidade de ser formada uma ligação de alma com os demônios. E se alguém passou pelo ocultismo, muitas vezes uma ligação de alma pode estar vigente entre aquele líder lá do ocultismo e a vida dessa pessoa. Nós conhecemos um caso, para encerrar agora, antes da oração, de uma moça que estava debaixo de um poder demoníaco que foi gerado pela alma de uma pessoa. É aquilo que nós chamamos de escravidão de alma. Essa moça estava mentalmente deprimida. Procurou alguns médicos, algumas igrejas, não conseguiu resolver. Aí indicaram talvez um médico que poderia ajudá-la. Então ela começou um tratamento com aquele médico, pagou em torno de 50, 60 mil reais nesse tratamento, reuniu todos os valores que ela tinha, mas pouco a pouco ela percebeu que na verdade aquele homem não era um médico, mas sim alguém ligado à feitiçaria. E já ali em experiência de projeção astral, tentando fazer ela sair fora do corpo, aí ela desistiu disso daí, completamente, e continuou atormentada mentalmente, chegou a mudar de cidade, mas ela sentia um controle espiritual muito forte sobre a sua vida, até que houve um trabalho, uma conferência lá de libertação, estavam alguns pastores dentro da área, ela foi procurar ajuda. Então alguns pastores chamaram aquela irmã para orarem por ela, para ministrar. E o irmão ali movia muito dentro da área de palavra de conhecimento, e sempre Deus dava a ele uma direção de como ministrar a libertação em alguns casos específicos. Então ele ficou esperando no Senhor, buscando do Espírito uma revelação. E de repente o Senhor deu a ele uma visão, como que cabos de transmissão ligando a mente dela a uma pessoa. E logicamente aquela pessoa era aquele médico com o qual ela fez tratamento no passado, e estava, olha, quilômetros de distância, noutra cidade. E ele compartilhou com os outros pastores, olha, nós nunca vimos uma coisa dessa, mas se Deus está mostrando, precisamos orar para que seja rompido, seja quebrado. Então foi dirigida a oração, ele pediu para ela repetir: eu cancelo agora, eu renuncio toda essa ligação, todos esses cabos de transmissão que ligam a minha vida, a vida de fulano tal, ligou e mencionou o nome daquele médico. Quando ela estava declarando isso, ela sentia uma forte dor na parte superior da cabeça, como se estivesse arrancando algo. Aquele cabo espiritual ligando ela, aquele homem, estava sendo quebrado, e era um controle psíquico, um poder psíquico sobre ela. Dali uma semana ela foi maravilhosamente batizada no Espírito Santo. Algo tremendo aconteceu na vida daquela moça, completamente liberta. Uma pastora nos procurou declarando o seguinte: o filho não estava muito firme nos caminhos do Senhor, acabou casando com a moça não cristã, terrivelmente envolvida com o ocultismo. E de repente essa moça começou a controlar ele psiquicamente, até no ambiente de trabalho. O filho dessa pastora, um juiz, e de repente a esposa queria a presença dele em casa. Então ela fazia alguns tipos de encantamentos, algumas invocações, alguns tipos de rituais. E ele estava lá no ambiente de trabalho, e de repente sentia uma vontade violenta de ir embora, pegava suas coisas e ia para casa. Ele estava lá na frente da esposa. Um controle psíquico de maneira terrível. E quantas pessoas muitas vezes temos encontrado que ainda estão debaixo de poderes psíquicos, passaram pelo ocultismo, passaram por certas seitas. Isso tem que ser quebrado, isso tem que ser renunciado, em nome de Jesus. Queridos, nessa noite todos esses laços serão rompidos em nome de Jesus. Todo tipo de ligação de alma iníqua que foi formada, quer por relacionamento, quer por associação, vai ser quebrado nessa noite. Nós vamos dirigir uma oração coletiva agora, e você esteja bem sensível diante do Senhor. Se você no momento da oração não sentir bem, sentir algum tipo de reação, por favor, levante uma das mãos. A minha esposa, a Raquel, também vamos estar aqui com óleo aqui para ungir vocês em nome de Jesus.
É uma noite de libertação. É um tempo realmente de quebrar essas ataduras. Todo tipo de ligação de alma iníqua, em nome de Jesus. Aleluia. Se coloque em pé agora. Você vai repetir essa oração comigo agora. Em nome de Jesus, eu estou diante de Deus Pai. E eu peço perdão ao Senhor por todos os atos sexuais cometidos fora do casamento. Peço perdão pelo pecado de adultério, pelo pecado de fornicação, de lesbianismo, de homossexualismo. Eu quero romper agora, no mundo espiritual, todos os laços de alma que foram formados entre mim e as pessoas com as quais eu me envolvi. Toda dependência emocional com essas pessoas seja quebrado agora, em nome do Senhor. Eu me desvinculo agora em corpo, alma e espírito das seguintes pessoas. Eu quero pedir que você mencione o nome baixinho agora, a pessoa ao lado, não precisa ouvir. Você coloca o primeiro nome da pessoa que você se envolveu de maneira ilícita. Você não lembra o nome da pessoa, pelo menos o lugar, a situação, você mencione diante do Senhor agora. Isso é muito importante no mundo espiritual. Esses laços, esses vínculos serão quebrados agora pelo poder do Senhor. Ora bashandaramaka. Ori barabasora bokuria mamashora mamaka. Churi barabasora bokuria mamaya. Ori barabasora bokuria malama. Eri bere bishi. Repita comigo agora. Eu desfaço todo encantamento que foi gerado por esses vínculos. Em nome de Jesus. Peço agora que o Senhor me limpe, me purifique de toda a contaminação que houve. Eu peço ao Senhor que me libere agora de toda a transferência espiritual que houve sobre o meu organismo e sobre a minha alma. Eu declaro agora que a minha alma está sendo reintegrada, a minha personalidade que estava esfacelada está sendo restaurada em nome de Jesus. E espiritualmente agora eu devolvo a todas essas pessoas aquilo que sendo delas e que permaneceu em mim. E da mesma forma, espiritualmente, eu tomo novamente para mim
tudo aquilo que sendo meu e que tenha permanecido nelas. Todo estigma maligno está sendo quebrado agora. E eu dou a palavra de ordem agora a todos os demônios que agem na área da lascívia, da imoralidade, da impureza, da perversão sexual. Eu dou a palavra de ordem às pombagiras, a Iemanjá, íncubos, súcubos e todos os outros demônios. Eles não têm direito de me atormentar e de explorar minha vida. Que eles sejam levados para o lugar em que o Senhor Jesus determinar. E eu declaro agora que a minha vida sexual está totalmente lavada no sangue do Cordeiro. Eu declaro que sou filho de Deus, perdoado por Jesus Cristo, lavado no seu sangue. O meu nome está no livro da vida. E a partir de agora não existe nenhuma condenação para mim, pois eu estou em Cristo Jesus, purificado e tendo a vida eterna. Por isso agora eu quero declarar que vou continuar a resistir e a expulsar os espíritos com que me envolvi por tanto tempo, confirmando agora e afirmando a oração que estou fazendo para a minha libertação. Mais uma vez, peço perdão ao Senhor pelos pecados que cometi na área do sexo, as perversões, prostituições, adultério, homossexualismo, lesbianismo. Renuncio e expulso os espíritos de sensualidade, impureza, lascívia, perversão, prostituição, infidelidade, morte, culpa, medo, condenação, acusação, violência, frustração, depressão, melancolia, humilhação, inferioridade. Ordeno que saiam da minha vida e os envio para o lugar que Jesus determinar, e que nunca mais voltem. Não tenho mais nada com eles. E eu quero tomar um propósito agora diante do Senhor e procurar viver a disciplina do não. Eu declaro não à pornografia, não aos filmes eróticos, não às conversas torpes, não às companhias indevidas. E quero desenvolver na minha vida a disciplina do sim, lendo a palavra, jejuando, orando, participando das reuniões da minha igreja, cultivando as conversas limpas, edificantes. Em nome de Jesus, eu vou procurar a partir de hoje viver o espírito oposto a toda forma de promiscuidade. Eu vou viver em santidade, castidade, fidelidade e integridade de caráter. Em nome de Jesus. Amém. Eu peço perdão ao Senhor agora
pelo pecado de bestialismo, pelo fato de ter me envolvido com animais. Peço perdão por este pecado, por essa forma de abominação que a Bíblia chama de confusão. E eu anulo agora na minha alma, na minha identidade, toda a transferência que houve. Em nome de Jesus, todos os demônios, atrás dessas ligações, eu declaro agora, eles não têm direito de agir em minha vida. Em nome de Jesus, declaro que eu estou limpo, purificado dessa contaminação. Em nome do Senhor Jesus, eu quero romper na minha vida agora também qualquer forma de espírito de feitiçaria, de controle, de manipulação, qualquer forma de espírito pervertido, matriarcal e patriarcal. Eu rompo agora, em nome de Jesus. Eu reconheço que tenho que honrar meus pais, e eu quero fazer isso em nome de Jesus. Mas eu não aceito perversões nesses tipos de relacionamento. Em nome de Jesus. Eu quero cancelar agora também toda contaminação, toda influência, toda transferência que houve a mim, pelo fato de me envolver com pessoas que estavam fora da graça de Deus. Em nome de Jesus, eu rompo agora essas ligações e cancelo toda a influência que veio sobre a minha vida. Eu quero romper agora, em nome de Jesus, com qualquer forma de ligação psíquica ou telepática envolvendo a minha pessoa, com qualquer outra pessoa que tem tentado me controlar e manipular. Em nome de Jesus, eu quebro agora, cancelo sobre a minha vida toda forma de poder psíquico, toda forma de poder controlador, toda forma de poder telepático, e me cubro com o sangue de Jesus. Cancelo agora toda ligação de alma com pessoas falecidas, pessoas que já partiram, as quais eu não enterrei, ou que talvez me enterrei com elas. Cancelo no mundo espiritual agora essas ligações, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Eu quero quebrar agora todos os laços de adultério de alma em minha vida. Que esses laços sejam dissolvidos em nome de Jesus, para a glória do Deus vivo. Eu coloco a minha vida agora nas mãos do Senhor, para ser um canal de bênção, um canal de edificação, um canal de ajuda, um canal de graça, um canal de unção para a vida dos meus irmãos na igreja do Senhor. Eu peço ao Senhor que me ajude a discernir aquelas ligações que são abençoadas por Ele, e nessas ligações eu quero caminhar. E peço ao Senhor que me ajude a discernir aquelas ligações que são iníquas, e que o Senhor me dê ousadia
Me dê coragem, autoridade para romper os laços com essas ligações iníquas, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Aleluia. Dá um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia. Amados, esse processo de resistir a espíritos dentro da área de moralidade, em algumas ocasiões, deve ser algo contínuo. Pessoas que tiveram muito envolvimento por algum tempo, eles têm que realmente se levantar debaixo da autoridade do Senhor, resistindo qualquer possibilidade de influência e de tormento desses espíritos. Nós temos aqui um material de acompanhamento, e eu queria recomendar aquelas pessoas que estiveram muito envolvidas dentro dessa área, talvez você é assolado muitas vezes por sonhos, por pesadelos, fortes impulsos que são provenientes de uma dependência emocional com pessoas. Eu quero aconselhar por algum tempo você fazer a oração que está aqui nessa folha. Nós vamos deixar com a Virgínia, ela vai trazer algumas cópias, e se você precisa então desse material, por favor, você vai procurar com ela e vai pegar uma cópia e vai resistir, vai fazer uma oração dentro dos moldes que estão aqui, mandando embora, resistindo a esses tipos de influências demoníacas. Amém, gente? Amém? Foi importante para você o assunto dessa noite? Nós passamos aí um pouco do horário, mas é importante, gente. Aleluia. Algumas pessoas serão ministradas agora no sábado. Amanhã teremos o nosso trabalho de ministração prática, demonstrativa. Os irmãos que estão relacionados aqui, 1, 2, 3, 4, 5 irmãos e irmãs. Wilson Bezerra. Wilson está aí? Garcinha Gomi. Débora do Rossio. Antônia e Alexander. Está lá atrás, né? Amém, queridos. 2h30 nós estaremos aqui, né? O grupo será dividido novamente e vai ser um tempo muito precioso. Quantas pessoas estão visitando hoje aqui? Vieram como visitante? Por favor, levante a mão. Então, temos algumas pessoas. Nós temos mais 2 semanas ainda de ministrações. Então, as pessoas que têm visitado, se foi tocado nessa noite pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, e tem o desejo de continuar, então há uma possibilidade a partir de segunda-feira você continuar participando do seminário. Você pode conversar com a Virgínia. É claro que vai haver um desconto, você vai participar da metade da escola, então automaticamente você vai pagar a metade. O material dessa ministração nós já vamos deixar com a Virgínia hoje, e na segunda-feira os irmãos vão ter um resumo, né? Não vai ser uma apostila completa, gente. Vai ser um resumo aqui de 4 folhas, com os tipos de ligações, questão de dependência emocional, e você pode pegar esse material de acompanhamento. Quem quiser estudar um pouco mais sobre ligações de alma, nós temos ali a apostila e temos as fitas também. Amém? Pai, nós queremos adorar o Teu nome agora. Queremos bendizer por esse tempo que estivemos aqui, ó Deus, na Tua presença. Eu peço, Senhor, que Tu leves cada um desses amados aqui debaixo das Tuas poderosas mãos, Senhor. Continua ministrando graça, ministrando unção, edificação, Pai. Ó Deus, que haja realmente, Senhor, um tempo de frutificação da Tua palavra,
nessas vidas, nesses corações, e que o nome de Jesus seja glorificado. Para a glória de Deus, nós oramos a Ti e agradecemos por esse tempo. Amém, Senhor. Amém. Vá na paz do Senhor. Deixa na mesa. Amados, tem um material aqui acerca do fogo e glória. Ministério de Adoração do irmão David Killen, 22 a 24 de novembro, no canal da música. Ali na mesa tem material de divulgação, tem os folders acerca desse. Tem um recado aqui da Dina para a Silvia. Não sabemos quem é. Então tá bom. Amém. Deus abençoe você, querido, em nome de Jesus. Esse aqui não.